massacre os processos que acontecem contra o povo palestino, mas existem guerras de fato, porque em 2006 Israel invadiu o Líbano e foi derrotado no Líbano militarmente, não conseguiu passar do sul do rio Litani porque o povo libanês usou táticas de guerrilha semelhantes ao que foram usados no Vietnã e derrotou a tal maior potência militar do mundo que não conseguiu ter que retroceder. Naquele processo, Israel começou o cerco total a Gaza, que se finaliza em 2007 e mantém desde então, há 17 anos, Gaza como a maior prisão sem teto do mundo, com 2,2 milhões de pessoas, que existe um processo de desemprego de 85%, que só acessa a eletricidade 4 horas por dia antes, porque agora já estão 11 dias sem eletricidade, que a maior parte da população tem problemas nutricionais, que a maior parte da população depende de ajuda humanitária, onde a gente está falando que existe uma preponderância de crianças na questão populacional, em que mais da metade da população é criança e adolescente, e justamente porque se morre muito cedo lá, porque tem déficit nutricional, porque 96% da água é contaminada. Então se coloca naquela situação de estrangulamento por 17 anos, sob bombardeios tão graves. Para concluir, em 2014, aconteceram bombardeios muito graves que chocaram o mundo. Em 2 dias, em 48 horas, Israel jogou tantas bombas lá, que foi equivalente a todas as outras bombas jogadas por todos os outros países no mundo no ano inteiro. Em 48 horas, se jogou 1 quilo de explosivo para cada família de 5 pessoas que vive em Gaza. E é muito triste pensar isso, mas o que está acontecendo agora, muitas coisas indicam que está pior. Então, levou para uma situação de estrangulamento, que leva a processos de rebelião sucessivas, e essas rebeliões algumas têm táticas não violentas, algumas têm táticas de agitação internacional, promovem boicotes, desinvestimento e sanções, e outras têm táticas que vão errar muitas vezes, e que, principalmente as que promovem sofrimento civil, e que nós não devemos chancelar. Mas é um povo lutando por sua libertação e que eu espero que cada vez mais, nunca mais sejam ignorados pelo mundo. O 7 de outubro, que é uma data que deve ser condenada pela forma que aconteceu, envolveu o processo de sofrimento civil que nós nunca podemos chancelar. Agora, ela está num ambiente de um povo lutando pela sua libertação, que envolve muito mais do que o Hamas, que é uma organização entre várias e que nem é tão hegemônica assim. Mas envolve um povo tentando derrubar cercas, tentando sair da maior prisão sem teto do mundo, e agora está sofrendo um verdadeiro genocídio. Não tem outra palavra. Se o mundo já qualificava como limpeza étnica, se organizações internacionais de direito internacional já qualificava como limpeza étnica, imagine agora o que está acontecendo. A gente está falando de um hospital com 500 pessoas, a gente está falando de 2.838 pessoas mortas até o início do dia de hoje, entre elas 34 membros trabalhadores da ONU, entre elas 37 paramédicos e enfermeiras, e entre elas 11, e agora já subiu para 14 jornalistas. Então, a gente está falando de um crime de lesa humanidade. O mundo, Vilela e André, para concluir, até peço desculpa por ter falado tanto, mas para concluir, o mundo vai falar do que está acontecendo nesses 11 dias. Agora, não vai falar a narrativa da grande imprensa ocidental, que, como em 2003, está mentindo como as armas de destruição em massa. O mundo vai falar do que está acontecendo como falavam do massacre de Soweto, promovido pela apartheid na África do Sul. Vai falar como falavam do massacre de Amritsar, promovido pelo Império Britânico contra o povo indiano que buscava sua independência. E vai falar também como falavam e falam até hoje. Tem que falar do Holocausto e do gueto de Varsóvia, que o povo judeu sofreu na mão de uma ideologia racista, e infelizmente o sionismo é uma ideologia racista, supremacista, e que não pode prosperar. Então eu vim aqui, inclusive eu aceitei esse convite, para poder dizer, gente, para milhões de pessoas, que está acontecendo um genocídio. E podem bloquear todas as minhas redes, que eu vou seguir falando, porque o que importa as redes perto da vida de uma única pessoa, seja palestina, seja israelense, seja moradora da China, seja moradora do Timor-Leste, seja brasileira. Então, acredito que era essa mensagem principal que eu gostaria de deixar. André, é contigo. A gente tinha combinado 10, eu coloquei já 15 para você, mas se precisar um pouquinho mais também, estamos aí. Vou contigo, tentar. André. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite.